Olá, meus caros, bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo. Meu nome é Jarbas, sou pastor assembleiano e um ávido leitor, um contínuo estudante em busca de respostas para os meus questionamentos, afinal, são muitos. No vídeo de hoje, quero conversar com você sobre o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, autoria de Jean Neuheiser, obra publicada por Edições Vida Nova, trazida ao Brasil no ano de 2025. Não é uma resenha, uma vez que o livro tem 40 capítulos, portanto, uma resenha requer um vídeo mais longo, mas apenas pontuar as minhas percepções a respeito dessa obra e esclarecer, ou pelo menos convencer aos meus espectadores de que é uma obra necessária, urgente, levando em consideração as pessoas melindrosas que nos cercam. Isso para não dizer as que pastoreamos. A primeira consideração que eu quero fazer a respeito dessa obra é de que ela não é um livro objetivo. Você está aí à beira de um divórcio e quer uma resposta imediata. Esse não é um livro para você. A vocês que ficam procurando no Instagram respostas rápidas para as perguntas complexas, para que os pastores ou teólogos respondam em 30 segundos, 10 segundos. Gente, eu falo isso porque quando nós que produzimos conteúdos, Reels ou Stories, quando nós observamos lá nos insights, o Instagram informa a quantidade ou percentual de visualizações e a quantidade de segundos que foi assistidas. Ou seja, a maioria dos meus reels tem mais de 1.000 visualizações. E todos estes reels, com essas mais de 1.000 visualizações, a maioria das pessoas que visualizam não assistem mais do que 15 segundos. Talvez você pode passar por lá, aí do pastor Jarbas, curte e vai embora. Então esse é um problema dos que vivem procurando respostas para perguntas complexas em vídeos curtos. Então, se você está aí à beira de um divórcio, diante de um novo, segundo ou terceiro casamento e quer uma resposta imediata, papum, esse livro não é para você. Ele não é um livro objetivo porque o Neuheiser vai fazer algumas considerações na primeira parte do livro a respeito do que é casamento, os alicerces do casamento, a necessidade de se preparar para a vida matrimonial, como ter um casamento bem-sucedido, os desafios do casamento. Somente a partir da segunda parte, na página 185, é que ele vai fazer algumas observações sobre o divórcio e ainda assim não é respondendo às perguntas que geralmente surgem. Quando esse livro foi lançado, eu imaginei, eu vou ter uma resposta para que eu possa melhorar o meu posicionamento a respeito de novo casamento, levando em consideração que sobre divórcio, por ser cristão, a nossa posição deve ser contrária ao divórcio, embora o divórcio nem sempre seja possível de evitar. Depende muito das pessoas envolvidas. Mas eu não quero aqui fazer juízo de valor e nem quero que você venha me ofender aqui nos comentários. Se você passou algumas decepções no primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento e não deu certo, está no segundo, feliz do que eu nos primeiros, não venha aqui nos meus comentários me ofender, dizendo que eu não passei pelo que você passou. De fato, não passei pelo que você passou. Que Deus me guarde para que eu não passe. Mas a tua experiência não é padrão para outras pessoas. Ou seja, cada caso é um caso e essa obra propõe a oferecer respostas para a maioria dos casos que surgem. Casos assim, vai divorciar, qual é a razão? As razões são válidas biblicamente? Ou as razões não são válidas biblicamente? Pois ele trabalha isso no livro, de que o divórcio existe, é tratado na Bíblia, e existem motivos válidos e motivos não válidos. Motivos que requerem um divórcio e motivos que não requerem um divórcio. Então, ele não é um livro objetivo, razão pela qual eu passei mais de um mês para poder lê-lo, por ser uma leitura vagarosa. Não é um livro para ser lido como ficção, qualquer história, é um livro para ser estudado. E eu estudei como pastor que eu sou e me deparo com inúmeras situações a respeito de divórcios. E, graças a Deus, poucas sobre o novo casamento, mas devemos admitir que novo casamento ou recasamento é muito comum nas nossas igrejas. Então, a primeira observação a respeito desse livro é de que ele não é um livro objetivo, ele é um livro exaustivo, peculiar e necessário para quem procura respostas para os seus conflitos. A segunda observação é de que ele não é para quem está numa situação delicada e quer respostas rápidas. Por exemplo, você divorciou pelas razões que você tem, e agora está enamorado ou enamorada, está de plano casar uma segunda vez, e então você quer uma resposta para a tua situação. O livro até oferece, e depende de que lado você está. Você é o culpado pelo primeiro divórcio? Ou você é a parte afetada, a que não causou o divórcio? Porque é um ponto a ser tratado pelo Neuheiser,
de que existem, infelizmente, as separações, os divórcios, e ele pontua biblicamente aqueles que estão aptos para casar novamente e aqueles que não estão aptos para casar outra vez. E é aqui que entra questões delicadas, porque dentro das nossas igrejas nós temos muitos irmãos, muitas irmãs que estão num segundo casamento. Convenhamos, boa parte dessas pessoas não foram ensinadas, discipuladas, portanto, a sua situação deve ser compartilhada com líderes, com pastores, dirigentes, que não ensinam ou se ensinam não têm uma resposta para determinadas situações. E nós não temos a intenção de condenar essas pessoas, fazê-las terminar o seu segundo ou terceiro casamento e voltar para o primeiro. Existem as circunstâncias que impedem ou favorecem essa situação. Então, não é um livro para quem está numa situação dessa, eu estou com raiva da esposa, estou com raiva do esposo, descobri isso, aquilo, outro, eu quero esse livro para eu ter uma resposta para mim. Não, o teu caso é um caso em específico. E o Neil Reis trabalha vários casos aqui, e é possível que você não esteja contente com a resposta que ele queira dar. Falo como pastor. Boa parte, se não a maioria, das pessoas que me procuraram para orientação familiar estavam já determinadas a tomar uma atitude de separação. Tudo que elas queriam era uma resposta favorável do pastor, o que o pastor acha, o que o pastor pensa, aconteceu isso. Ou seja, na maioria dos casos, isso envolvendo a minha pessoa como pastor, na maioria dos casos, as pessoas que, entre aspas, procuraram ajuda, elas queriam uma orientação favorável à decisão que elas já tinham tomado. E isso era percebido a partir do momento em que nós dávamos uma orientação bíblica que contrariava já a pré-determinação dessa pessoa de separar e provocar um divórcio. E esse é um ponto a ser tratado aqui nesse vídeo. Nós temos diversos problemas envolvendo questões familiares e essas pessoas, ou boa parte, não está disposta a perdoar. Por outro lado, existem as pessoas que querem interferir. Rapaz, tu foi traído, larga. Mulher, tu foi traída, larga. Ao ponto de essas pessoas que se envolvem nas vidas dos outros sem serem procurados, serem contrários às pessoas que adotam, por exemplo, a prática bíblica do perdão. E se a mulher quiser perdoar 10, 20, 30, 40, 100, todas as traições do marido? E se o marido quiser perdoar todas as traições causadas pela mulher? Existirão aqueles que vão se opor. É besta, mané, é um ego, é um varunca, não sei o quê, merece o que tá levando. E, geralmente, quando nós nos impomos sobre as decisões alheias, nós corremos o risco de não sermos misericordiosos, de não exercermos a prática da misericórdia. Então, são casos delicados que precisam ser analisados os dois lados da história para se ter uma orientação bíblica, uma orientação que seja justa. Uma terceira e última observação a respeito desse livro é que ele não é um livro a ser menosprezado. Se ele não é um livro objetivo, eu também não quero. Se ele não me dá respostas rápidas, eu também não quero. Ah, então ele não presta. Não, eu não quis dizer isso. Ele não é um livro a ser menosprezado. Afinal, quando eu concluí a primeira leitura deste livro, espero lê-lo outras vezes, estudar outras vezes, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto e enviar uma mensagem para pastores que eu conheço e tenho certa amizade, dizendo a eles que o livro é essencial, principalmente para ser estudado por pastores, uma vez que a igreja precisa oferecer respostas para essas questões que estão presentes nas nossas igrejas. E é feio quando uma pessoa procura um pastor e ele tem uma opinião, procura outro pastor da mesma denominação, ele tem outra opinião, procura um terceiro pastor da mesma denominação e ele é neutro. Então, eu entendo que um colegiado de pastores de uma denominação ligado a uma convenção que seja, precisa chegar a um denominador comum, apresentar respostas válidas, respostas bíblicas a cada situação. Convenhamos que a maioria desses casos de divórcios e novo casamento, dificilmente o pastor ou a igreja são procurados e, na maioria dos casos, eles não passam por um processo disciplinar. Eu, particularmente, com mais de uma década de pastor, nunca fui procurado a respeito de orientar sobre um segundo casamento, mas tenho amigos que estão aí num segundo casamento e essa decisão não me impede de ter um relacionamento com essas pessoas. E a razão pela qual eu comprei esse livro, e a partir dele fiz a aquisição de outros livros tratados nas notas de rodapé, tratados no próprio corpo do texto, é exatamente para que eu, enquanto pastor, seja um instrumento nas mãos de Deus para orientar, para ajudar a restaurar lares, a restaurar famílias. Portanto, eu concluo esse vídeo recomendando esse livro das edições Vida Nova,
Eu penso que ele não é um livro escrito para o crente ali aprender a como lidar com essas questões, embora seja necessário, mas eu entendo que ele é um livro indispensável para pastores, para líderes que precisam lidar com essas questões nas suas igrejas. Crentes nos seus bancos que lhe ouvem estão passando por momentos delicados no casamento, enfrentando o divórcio, talvez um segundo divórcio e até um segundo ou terceiro casamento. Essas pessoas precisam ser orientadas e, se possível, confrontadas biblicamente, com amor e com tremor. Repito, são assuntos delicados. Ao compartilhar minhas percepções no Instagram, que é a minha rede social que mais uso, a respeito desse livro, eu já fui ofendido por algumas pessoas que estão em circunstâncias assim. É fácil entender a situação dessas pessoas que já estão com o carro andando, que já estão aí no segundo, no terceiro casamento. E repito, eu não quero aqui fazer juízo de valor numa decisão que você já tomou. Porém, como homem de Deus, como pastor e sujeito às falhas, é meu dever como cristão orar e ajudar outros cristãos a não cometerem os mesmos erros. As pessoas que já estão num segundo casamento, que já enfrentaram o processo de divórcio, essas pessoas precisam ser pastoreadas, precisam ser orientadas e, se possível, confrontadas biblicamente com as suas próximas decisões. Eu não estou falando de jogar o erro debaixo do tapete, são pessoas que passaram por uma série de erros e as consequências são inevitáveis. Portanto, eu falo aqui como pastor, se tem um vídeo aqui nesse canal que eu falo como pastor, esse é o vídeo, eu não falo como leitor, não falo como crente ali que está congregando, não falo como alguém que está de fora, eu falo como pastor que entende a necessidade de se ter respostas de orientações bíblicas, pastorais, a pessoas que estão nos nossos tempos enfrentando essas situações. Portanto, se você está passando por um momento delicado, considere a posição bíblica do perdão, independente de qual tenha sido o erro do cônjuge. Está decidido a separar, a divorciar. Este é o melhor caminho. Alguns, até antes do divórcio, já estão planejando casar novamente. Eu vou me divorciar e vou me casar com outra pessoa. Isso é um pecado gravíssimo. Divórcio e novo casamento são pecados graves, mas são pecados perdoáveis, desde que não tenham sido premeditados, desde que não tenham sido previamente calculados. Eu fui a parte ofendida, ou mesmo não tendo sido a parte ofendida, tenho que me divorciar, não tem mais jeito, já procuramos todos os meios para resolver o problema, não resolvemos, e vou casar outra vez. Calma, vai devagar. Essas complicações são grandes, as consequências são terríveis, principalmente quando envolve filhos. E concluo esse vídeo dizendo a você que está em uma situação delicada como esta, não olhe para mim com desamor ou como um inquiridor, como alguém que está lhe maltratando. Se isto aconteceu com você, admita comigo. São assuntos que não são tratados e, quando são tratados, feridas são abertas. Deixo aqui o meu amor de pastor, o meu desejo de marido, de pai, de que você resolva os seus conflitos. São assuntos que eu pretendo tratar em próximos vídeos, de certa forma, privados, particular, para pessoas que queiram, de fato, entender um pouco mais, uma vez que na internet tudo que se joga, recortes são feitos e são mal compreendidos, mas são estas considerações que eu faço a respeito dessa obra do Dínio Reis, Casamento, Divórcio, Novo Casamento, 40 capítulos essenciais, indispensáveis para pastores, para líderes e também para aqueles que estão casados ou pretendem casar. 315 páginas, uma obra indispensável. Não resolve, mas ajuda e muito. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude a crescer. Dê aí um like, se quiser, deixe um comentário que não seja ofensivo, embora os comentários ofensivos também ajudem a engajar o canal. E, por fim, se inscreva no canal e acione o sininho para que você seja notificado quando tiver coisa nova por aqui. Deus te abençoe!